Graça e paz, meus amados irmãos e amigos. Para nós é um prazer, uma alegria, uma felicidade poder estarmos aqui mais uma vez nesse domingo pela manhã para louvar e engrandecer o nosso Deus, cultuar, adorá-lo na beleza da sua santidade. E também, claro, refletir sobre um texto da palavra de Deus para o nosso acalento, né? Para que a gente possa ser acalentado, para que a gente possa ter musculatura, gordura, força, vigor, para poder enfrentarmos a vida no nosso dia a dia. Prazerzão também estarmos aqui com Léo, né? Depois do acidente que ele teve, estar aqui com a gente também é uma alegria, uma felicidade poder contar com você aqui com a gente hoje. Mas vamos de imediato à nossa reflexão de hoje pela manhã. Nós vamos falar sobre esse tema chamado de a incômoda transitoriedade humana. E eu confesso que esse tema não é um tema assim tão palatável, não é um tema assim tão que a gente deguste ele como se fosse... Enfim, eu vou usar uma expressão que não é muito comum, mas assim, não é aquele tipo de tema que desce redondo. Ele desce meio quadrado na garganta da gente, na verdade. Mas assim, é um tema, por demais, eu diria que necessário para que a gente possa estar congelado. Deixa aqui. Agora, né? Mas deixe-me começar perguntando o seguinte, ou afirmando o seguinte. Talvez as 3 frases que você mais vai ouvir daqui até o final do ano sejam essas 3 frases. Primeira delas, mas já chegou dezembro? Não acredito. Dezembro, já chegou dezembro. Essa com certeza vai ser uma das frases que você mais vai ouvir daqui até o final do ano. Outra frase que você vai ouvir muito, o ano já acabou? Não é possível. Um dia desse começou o ano, como é que já acabou o ano nesse instante? Terceira frase que você vai ouvir, daqui a pouco já é 2025, minha gente. E nem parece que 2024 já terminou, já foi-se embora, já desapareceu, já se foi mais um ano, na verdade, em nossas vidas. Mas o fato é que, quanto mais nós envelhecemos, parece que se liga em nós uma espécie de máquina aceleradora do tempo. Não sei se vocês têm essa impressão, mas quando eu era pequenininho, um ano demorava uma enormidade de tempo para passar. Agora que eu já passei de 50 há uns tempinhos, né? Esse ano vai se passando com uma rapidez que não se tem em conta a rapidez com que o ano passa. Isso que a gente chama de transitoriedade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Transitoriedade é um conceito que a gente precisa dar uma explicadinha nele antes da gente prosseguir. Transitoriedade é um conceito que se refere à natureza efêmera e passageira das coisas. É a ideia de que tudo está sujeito a mudanças e transformações. Significa característica ou estado daquilo que é momentâneo, temporário ou transitório. Está entendendo? Enfim, transitoriedade é aquilo que a gente não consegue segurar nas mãos, não consegue reter em nossas mãos. É aquilo que a gente não consegue prender em nossas mãos. É aquilo que nos escapa por entre as mãos. Isso se chama de transitoriedade. E nesse sentido, todos nós seres humanos somos absolutamente transitórios. Está entendendo? Eu estou dizendo que nós somos efêmeros, eu estou dizendo que nós somos passageiros, eu estou dizendo que todos nós mudamos, nos transformamos, eu estou dizendo que nós somos momentâneos, temporários e transitórios no nosso dia a dia. Verdade ou mentira? Neste final de ano, especificamente, eu tomei consciência disso, e é por isso que eu resolvi pregar esse tema hoje, através de um vídeo. Eu não sei se a gente vai passar o som dele, agora pode apagar a luz. Não, mas fique tranquila. Basta que vocês prestem atenção nele aqui. Dá um toque aí, Júlio, para ele passar. Não, tem. Pode ficar tranquilo. Deixa eu voltar. Dá um toque aí, Júlio, para ele passar.
Preste atenção nesse vídeo e nas transformações dessas pessoas. Nossos ídolos cinematográficos, pessoas que nós conhecemos com uma determinada fisionomia e que a gente agora passa a tê-los com uma outra fisionomia completamente diferente. Olha só que impressionante. Bonita essa transição de um rosto para outro, né? Como é que será que ele está? Famoso gladiador. E este? Esse, infelizmente, faleceu. Sharon Stone. Bull Derrick. A moça do Exterminador do Futuro. E esse? Como será que está? A eterna ganhadora de Oscar. E Schwarzenegger? Ok. É por conta disso que talvez o nosso amigo Nietzsche, num livro chamado Assim Falava Zaratustra, ele coloca o seguinte. O que é grande no homem é que ele é uma ponte e não um fim. Quando ele diz que o homem é uma ponte e não um fim, pode acender tudo aí do auditório. Quando ele diz que o homem é uma ponte e não um fim, ele está dizendo que o homem é um ser transitório. Porque uma ponte é alguma coisa que faz uma transição. Entende o que eu estou lhe dizendo? Mas ele completa a frase dizendo assim, pode apagar só a de baixo, Simone, que é a daqui minha. Beleza. Mas ele completa dizendo assim, o que pode ser amado no homem é que ele é um passar e um sucumbir. O que é amado no homem é que ele é um passar e ele é um sucumbir. Quando ele diz que o homem é um passar, ele está dizendo que o homem é transitório. Tem uma característica chamada de transitoriedade. E ao mesmo tempo, enquanto ele transita de um ponto para outro, como nós vimos essas pessoas aqui ainda há pouco, ele sucumbe, ou ele vai sucumbindo no seu dia a dia. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? O que é transitoriedade?
transitoriedade é exatamente isso que eu estou colocando aqui para os irmãos nesse instante. E é engraçado porque quando nós lembramos dessas pessoas que nós passamos essas fotos aqui, você lembra delas como elas são hoje? Não. Você, eu e cada um de nós lembramos delas como elas eram no passado. Por isso que essa transição que a gente viu aqui de um rosto para outro, de uma fisionomia para outra, é tão importante para nos trazer a ideia do que é transitoriedade, na verdade. O Salmo 90, provavelmente o primeiro salmo a ser escrito, porque foi escrito por Moisés, deve ter inaugurado o livro dos Salmos. Esse Salmo 90, ele é uma oração e ele é uma canção. Ele é uma canção e é uma oração ao mesmo tempo. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia nesse instante para a gente poder ler os primeiros 9 versículos desse Salmo 90. Por quê? Porque provavelmente esse salmo ele foi escrito por Moisés já no final da sua vida, no momento que ele refletia sobre o final da existência humana e o que ela significava. E ele vai fazer 5 comparativos mostrando para nós a transitoriedade da vida. Salmo 90, verso 1 em diante, diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, tu formastes a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. De geração a geração. De eternidade a eternidade. Ou seja, na transitoriedade entre as gerações e entre as eternidades. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite passada. Presta bem atenção. Nós vamos nos deter, nós vamos nos fixar, principalmente nessa palavrinha como, porque a palavrinha como é comparativo. Ele vai dar uma ideia, vai fazer a figura de linguagem em cima disso aí. Então ele diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o quê? O dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas, os anos, na torrente das águas, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua indignação e pelo teu furor conturbados. Pusestes os nossos pecados diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Como um breve pensamento. Que Deus nos abençoe na compreensão do texto que nós acabamos de ler. Ore comigo nesse instante. Pai amado, Deus bendito, nós estamos buscando a tua presença, te agradecemos o teu carinho, o teu amor para conosco, te pedimos que tu possa nos clarificar a nossa mente, abrir a nossa mente, que tu possas abrir o nosso coração para que nós possamos entender essa tua palavra. E Pai bendito e Deus eterno, que essa palavra não seja apenas fixada na nossa mente, mas ela se transporte para o nosso dia a dia, se transforme em palavra viva, eficaz, que na verdade atinge não só a nós, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Veja bem, o tema de hoje é a incômoda transitoriedade humana. Por que eu estou dizendo que ela é incômoda, minha gente? Primeira razão, primeiro comparativo, primeira figura de linguagem. Entenda que a transitoriedade, ela é irreversível. O fato de nós estarmos vivendo essa transitoriedade, sem nem percebermos que estamos vivendo essa transitoriedade, o primeiro incômodo dessa transitoriedade é o fato de que ela é irreversível. Como é que diz aí o versículo 4 que a gente leu? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. A gente pode voltar a 8 de dezembro
de 2024, mais uma vez, e vivê-lo novamente? Não. Nem tampouco vamos poder amanhã voltar a 9 de dezembro e vivê-lo como a gente gostaria de que tivesse sido. Não podemos de jeito nenhum. Ou seja, é impressionante, mas também é absolutamente verdadeiro que não há como voltarmos atrás. Mas dia menos dia, os nossos lábios vão dizer aquela famosa frase: parece que foi ontem. É ou não é? De vez em quando você não está dizendo isso? Rapaz, parece que foi ontem e já passou esse tempo todinho, passou. E é irreversível e não vai voltar. E não tem como nós fazermos uma dobra no tempo para que a gente possa usufruir novamente daquele dia de maneira nenhuma. Mas também isso indicará que a nossa transitoriedade, além de ser irreversível, ela é também imperceptível. Quando nós estamos vivendo, nós não estamos percebendo a natureza do nosso viver, quando deveríamos perceber, sim, com certeza absoluta. Só dá para percebermos a nossa transitoriedade depois que ela já passou, depois que ela se foi, depois que ela já nos escapou, quando não há mais nenhum tipo de volta. Não há mais nenhum tipo de volta. Você percebeu as fisionomias dos artistas? Tem como voltar? Não tem como voltar. Não há como revertermos essa condição humana de que a nossa transitoriedade, ela nos obriga a sermos passageiros, transitórios, de uma maneira irreversível na linha do tempo da existência humana. Nós estamos condenados a olhar nossa transitoriedade pelo retrovisor, tá entendendo? Eu só posso olhar a minha transitoriedade pelo retrovisor, ou seja, olhando para trás, nunca para frente. Segunda condição que torna a transitoriedade, na verdade, algo incômodo, é esta aqui. A transitoriedade escapa à nossa vigilância do tempo. O que é que diz ainda aquele mesmo versículo 4? Pois 1000 anos são aos teus olhos como a vigília da noite que passou. A transitoriedade é como a vigília da noite. Para efeito de uma melhor visualização do tempo, os judeus, eles na verdade dividiam a noite em 4 vigílias. De 6 às 9, de 9 às 12, de 12 às 3 da manhã, das 3 da manhã às 6 da manhã. Engraçado que quem foi militar aqui, não sei se alguém aqui foi militar, sabe que os guardas também, né? A gente tira a guarda ainda hoje, de acordo com essas vigílias da noite, né? A gente tira 2 horas de guarda e folga 4, né? E assim a noite vai se passando. São os quartos de hora, como a gente costuma dizer aqui no nosso Brasil. Nós também, a exemplo dos judeus que dividiam a noite nas vigílias da noite, nós também dividimos o tempo, para ter um melhor controle do tempo. Nós dividimos o tempo, por exemplo, em segundos, dividimos o tempo em minutos, dividimos o tempo em horas, dividimos o tempo em dias, nós dividimos o tempo em semana, nós dividimos o tempo em meses, nós dividimos o tempo em anos, nós dividimos o tempo em séculos. Tudo isso nós fazemos para tentarmos, de alguma forma, de algum jeito, administrar melhor o nosso tempo, organizar melhor o nosso tempo. Nós classificamos o nosso tempo em estações: verão, inverno, primavera e assim sucessivamente. Nós organizamos o nosso tempo nas nossas agendas com a pretensão de que a gente possa ter o controle sobre esse tempo também. Nós vamos fatiando o tempo na tentativa de segurar o tempo, de organizar o tempo e evitar essa nossa transitoriedade. Mas é impossível nós determos o tempo.
mas é impossível nós barrarmos o tempo, é impossível nós barrarmos a nossa transitoriedade. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Por mais vigilantes que nós sejamos, nós sentimos que o tempo passou, mas nós não percebemos o tempo passar. Meio contraditório isso, né? Nós sentimos que o tempo passou, mas nós não conseguimos perceber o tempo passar. E daí a nossa surpresa, quando de vez em quando a gente diz, mas já passou tudo isso, mas já aconteceu tudo isso. Meu amigo, minha amiga, assim é a nossa vida. Está entendendo? Qual é a primeira condição da transitoriedade mesmo? É que ela é irreversível. Não tem como voltar atrás. Segunda condição é que ela nos escapa ao controle das nossas mãos. Terceira condição que a gente quer colocar aqui é essa aqui. A transitoriedade, ela é absolutamente inconsciente. Absolutamente inconsciente. O que é que diz o versículo 5 desse texto? Diz assim, o salmista falando, né? Tu os arrastas, os anos, como na torrente das águas. São como um sono. São como um sono. Eu disse que a gente precisava prestar atenção na palavra como, né? Porque é que faz o comparativo, né? O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, a transitoriedade é como se fosse um sono, onde você passa por ela de forma absolutamente inconsciente, sem consciência do que está acontecendo. Não temos a consciência da transitoriedade e ela acontece num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. De repente o tempo passou e nós não somos mais o mesmo. O nosso corpo já não obedece mais àquela velocidade que nós tínhamos. É ou não é? E aqui eu falo para uma galera que já está acima dos 30 por aí, né? Na metade dos 30, alguns, né? Ou seja, eu falo para uma galera aqui que sabe que o corpo já não está mais respondendo com a mesma velocidade de jeito nenhum, de forma nenhuma, de maneira nenhuma como respondia no passado. Eu falo para uma galera aqui que, na verdade, olha para o rosto e não vê mais aquele rosto límpido, né? Fininho, arrumadinho, sem nenhuma ruga, né? Sem rugas nenhuma, nem de preocupação, nem de alegria, nem de tristeza, nem de nada, absolutamente nada. Ou seja, eu falo para uma galera aqui que os cabelos já não são tão mais pretinhos como eram no passado, mas uma galera que tem um cabelo mais ou menos, né, branco, alvo mais que a neve, né, como diz o hino, na verdade, né, a não ser alguns que pintam o cabelo, né, e dizem as más línguas que tem alguns que pintam o cabelo, né. Eu falo para uma galera aqui que, na verdade, percebe que as marcas do tempo já ficaram em si. Agora, a gente teve consciência disso? A gente foi dormir novinho num dia e acordou não tão novinho assim no outro dia? Não. Bom, algum dia você percebeu se envelhecendo? Não. Nem eu, nem você, nem cada um de nós. Mas é como um sono. É como se você dormisse de um jeito e acordasse do outro. Só que esse dormir e acordasse de um jeito e dormir de um jeito e acordasse do outro, ele não se dá de uma forma consciente. Ele não se dá de uma noite para outra noite, ou da noite para o dia. Ele se dá de um ano para outro ano. E a gente nem percebe o que está acontecendo. Ou seja, não tem jeito. Da mesma forma que nós apagamos no sono, e ele é mais forte do que nós, assim também nós não nos apercebemos da passagem da transitoriedade em nossas vidas humanas. E quando nós acordamos, a vida já passou.
já desapareceu, já era. A quarta coisa que é incômoda na transitoriedade é essa daqui. A transitoriedade, ela expõe a nossa fragilidade. Fragilidade. Vá comigo agora para o versículo 5 e você vai ler assim: Tu os arrastas os anos como na torrente das águas, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. À tarde murcha e seca. A transitoriedade é como a relva. Essa é a comparação, essa é a figura de linguagem que ele utiliza aqui. Na verdade, o termo utilizado na Bíblia aqui é a palavra grama. Na verdade, se fôssemos traduzir ao pé da letra para o português, seria capim. Ou seja, nós somos como capim. Nós somos como capim, tão frágeis como o capim é para a agricultura. Aquilo que tem menos valor, na verdade. Entende o que eu estou lhe dizendo? O que o autor destaca aqui não é apenas a simplicidade da relva, mas principalmente a brevidade da relva. Veja bem como é que ele diz assim: de madrugada essa relva cresce, viceja, amadurece, mas essa mesma relva no final da tarde, ela é cortada, ela murcha e ela seca. Ou seja, ela é absolutamente frágil. Nós não somos comparados aqui com o cedro do Líbano, somos? Nós não somos comparados aqui com um pinheiro, somos? Nós não somos comparáveis aqui a um carvalho, somos? Nós não somos comparáveis aqui a uma sequoia, que é a maior de todas as árvores que existem no planeta. Não, nenhum desses. Nenhum desses. Nós somos comparados à relva, à grama, ao capim. Ou seja, a transitoriedade, ela expõe a nossa fragilidade. Ao mesmo tempo que a vida, ela é aquilo que de mais precioso existe, de mais fantástico existe, ao mesmo tempo ela é absolutamente frágil. Um nada. Que num estalar de dedo pode desaparecer. Que num estalar de dedo pode sumir. Essa semana a gente soube da morte de um rapaz de 23 anos de idade. 23 anos de idade. Ou seja, assim, esse indivíduo, ele nem começou a viver. Ele nem chegou a saber exatamente o que é a vida. Mas a vida é essa coisa absolutamente frágil. Extremamente frágil. É por isso que Davi, no Salmo 39, versículo 4 e versículo 6, ele diz assim: o coração me ardia no peito enquanto eu meditava. Um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Ele diz: olha, eu estava meditando, eu estava pensando. E quando eu estava meditando, pensando, na verdade um fogo se acendeu dentro de mim. Ou seja, aquelas ideias que aparecem só quando a gente está meditando, refletindo, pensando na presença do Senhor. Nesse instante, nesse momento, o fogo se ardeu dentro de mim. Eu disse em voz alta assim: Senhor, para o andor aqui todo, porque eu quero conhecer qual é o meu fim, qual é a finalidade da minha vida, por que que eu estou aqui, para que eu existo, qual é o resultado da vida. Qual é a soma dos meus dias? Ele diz nessa linguagem poética e bonita, né? Qual é a soma dos meus dias? E aí ele mesmo vai responder: eu estou querendo isso, Senhor, para quê? Para que eu possa reconhecer a minha fragilidade. A minha transitoriedade aponta para a minha fragilidade. Será que a gente consegue dizer as 4 coisas que a gente já viu até agora? A transitoriedade, ela é incômoda porque ela é irreversível. A transitoriedade, ela é incômoda porque
ela escapa das nossas mãos. A transitoriedade, ela é incômoda porque ela é inconsciente. Nós não temos consciência do que está se passando, mas já passou. E em quarto lugar, a fragilidade é incômoda porque expõe a minha fragilidade. E em quinto e último lugar, a transitoriedade, ela também é incômoda porque ela é extremamente fugaz. Extremamente fugaz. Veja que a quinta e última comparação que o salmista faz aqui é com o versículo 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua indignação, acabam-se os nossos anos como o quê? Um breve pensamento, ou como um leve conto, ou um breve pensamento, um breve pensamento. A transitoriedade, portanto, é como se fosse um breve pensamento. Perceba bem uma coisa. Um pensamento é uma coisa rápida ou não? Sim ou não? Pense na cor amarela. Pense na cor verde. Pense na cor azul. Pense na cor... Não, pense em nada. Pensou? Quando eu disse pense na cor amarela, pense na cor azul. Seu pensamento ficou na cor amarela? Ele já voou para a cor azul. Quando eu digo pense na cor verde, já vou para a cor verde. Pense na cor marrom. Pense na cor preta. Pense na cor branca. Pense na cor... Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Pense em nada. É breve ou não é breve? É fugaz ou não é fugaz? É rapidíssimo ou não é rapidíssimo? É a mesma coisa, por exemplo, de alguém comparar o pensamento com o voo de uma borboleta ou de um beija-flor. O pensamento ele é 10.000 vezes mais rápido do que uma borboleta. É 10.000 vezes mais rápido do que o bater das asas de um beija-flor. E eu e você sabemos que o bater das asas de uma borboleta ou de um beija-flor é extremamente rápido, não é? Só quem já se aventurou aqui a querer fotografar uma borboleta ou um beija-flor, né? Ou um passarinho, como fez Moisés, né? Sabe o quanto eles são rápidos e difíceis da gente fotografar. Mas o pensamento é 10.000 vezes, 10.000 vezes. É muito mais rápido do que esses dois que eu acabei de citar para vocês. Logo, a transitoriedade do ser humano não é apenas irreversível, ela não apenas nos escapa por entre as mãos, como a vigília da noite, ela não é apenas inconsciente, como nós acabamos de dizer para vocês, ela não é apenas, ela não só expõe a nossa fragilidade, mas ela é também fugaz. É de uma fugacidade enorme, 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 enorme. Alguém já disse assim, olha bem, presta atenção. Alguém já disse, a vida não é curta, mas ela é rápida. Prestou bem atenção na frase? A vida não é curta, realmente não é curta. Você viver, por exemplo, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Eu sou psicólogo, eu tenho uma cliente de 100 anos. Um fenômeno isso, né? Ela está tratando dos problemas dela comigo, né? Do futuro dela, com certeza, né? Enfim, mas ela tem 100 anos de idade. 100 anos de idade. Eu fui para o aniversário dela, foi um prazer para o aniversário dela. Né? E ser psicólogo dela aos 100 anos, né? Eu acho que eu estou num recorde aí entre os psicólogos, né? Quem tem um cliente de 100 anos, levante a mão, eu levantaria nesse caso. Enfim, viver 100 anos não é uma vida curta. Mas pergunto para ela se não foi rápida. No instante chegou. Foi muito rápido, extremamente rápido. A vida, portanto, ela não é curta, mas ela é rápida, ela é extremamente rápida. É por isso que no Salmo 78, versículo 39, a gente lê assim. É o salmista dizendo para Deus, ou dizendo que Deus, ele lembra-se, ele diz assim, lembra-te, Deus, de que nós somos simples mortais. Nós somos vento que passa e não volta. Lembre-se, Deus, presta bem atenção. Lembre-se, Deus, de que nós somos simples
mortais. Aí vem a frase linda: nós somos vento que passa e não volta. E não volta mais. Ou não volta novamente. Isso significa que existe uma transitoriedade. Entende onde eu quero chegar hoje com vocês? Nós somos absolutamente transitórios. E precisamos estar atentos a isso. Porque a nossa vida aqui, nessa condição, ela não é eterna, de jeito nenhum. Passa muito rápido, extremamente rápido, é extremamente fugaz, igualzinho o pensamento. Pergunta é, o que é que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com essa vida fugaz? O que você está fazendo com essa vida frágil que todos nós temos? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Perceba bem uma coisa que eu vou lhe dizer. Dizer que a vida tem essa característica da transitoriedade, que é irreversível, que é inconsciente, que escapa ao nosso controle humano, não significa dizer que essa transitoriedade é uma coisa ruim. E eu vou provar para vocês agora. Não é uma coisa ruim. Isso também é transitoriedade. Concordam comigo? Eu posso até me colocar aqui no meio, assim, desse jeito assim, né? Entre essa parte e essa parte aqui, existe uma transitoriedade. E necessariamente essa transitoriedade é uma coisa ruim, não é? Veja bem, vários grandes pensadores já disseram isso. Por exemplo, o Hermann Hesse, ele dizia assim: a transitoriedade da vida nos ensina a valorizar cada momento como único e precioso. Quando nós temos consciência dessa transitoriedade da vida, nós aprendemos a aproveitar os nossos momentos muito melhor do que nós aproveitaríamos se não tivéssemos essa consciência. Esses momentos, eles são únicos e eles são absolutamente preciosos. Cada instante da sua vida, ele é absolutamente precioso para você desperdiçá-lo com aquilo que não vale a pena de jeito nenhum. Outro indivíduo que dizia alguma coisa muito interessante sobre transitoriedade era o Milan Kundera, um escritor checo, se eu não me engano. Ele diz assim: a beleza da vida está em sua transitoriedade, em saber que nada dura para sempre. Nada dura para sempre. Por mais que a gente goste, por mais que a gente ame, por mais que a gente, na verdade, se apegue, enfim, por mais que a gente queira estacionar em um momento, a gente não consegue. Mas é nisso que está a beleza da vida. Nessa transitoriedade. Porque senão alguns de nós iam ficar só nos piores momentos da vida. E não nos melhores momentos da vida. A vida, ela é transitória. Ela oferece essa beleza através da sua transitoriedade. E um outro indivíduo que dizia algo muito interessante era Albert Schweitzer. Ele dizia assim: a transitoriedade da existência nos convida a buscar um significado mais profundo em nossas ações e em nossas relações. É porque a vida, ela é transitória que nós precisamos dar significado, sentido, propósito, valor aos momentos da nossa vida, às nossas ações e às nossas relações. Vê bem, o que Moisés fez com o passarinho ontem foi exatamente isso aqui. Dar significado, dar sentido a uma coisa que poderia
não ser nem notada, passar completamente despercebido, não ter nenhuma lição a ser extraída de nada. Talvez algumas pessoas chegassem naquele ninho de passarinho e sai, jogasse o passarinho fora, jamais pensando no Sermão do Monte, jamais pensando que aquilo tinha a ver com a nossa vida. Mas a fragilidade, a transitoriedade do passarinho chamou a atenção. Trouxe lição para nossas vidas hoje. Entende o que eu quero dizer para você? Quando nós estamos conscientes dessa transitoriedade da vida, essa incômoda transitoriedade humana, se nós prestamos atenção nisso, nós começamos a arrumar o nosso viver de uma maneira muito melhor. Sabendo que Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós. E eu quero dizer que, de certa maneira, o nosso destino, de um jeito ou de outro, é a transitoriedade. Quer seja ela física, quer seja ela espiritual. Porque, olha só, a transitoriedade pode ser também uma coisa muito boa, além de incômoda, e ela pode, na verdade, também não ser somente física, mas a transitoriedade ela pode ser também espiritual. E a gente precisa estar preparado para isso também. Pastor, mas onde é que está escrito isso? 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e versículos 18, vai nos dizer assim, ó. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, ele nos transforma o quê? Gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais o quê? Parecidos com ele. Isso é transitoriedade. Mas não é uma transitoriedade física, é uma transitoriedade espiritual. Essa é a versão da NVT. Presta atenção. E o Senhor, que é Espírito, ele nos... De que maneira? Como a transitoriedade é. Qual é o objetivo dessa passagem, dessa transitoriedade? Nos tornar o quê? Cada vez mais parecidos com ele. O trabalho de Deus nessa transitoriedade espiritual é um trabalho de uma vida inteira. Ele está me transformando, ele está lhe transformando dia após dia, momento após momento, situação após situação. Ele está nos moldando, ele está nos transformando, ele está nos modificando. A cada palavra que você ouve aqui nessa igreja, a cada versículo que você lê na Bíblia, a cada instante que você, na verdade, alcançado por Deus e ele lhe revela alguma coisa, ele está transformando você gradativamente. Você não vai dormir de um jeito e acorda do outro. Do mesmo jeito que isso não acontece fisicamente, também não acontece espiritualmente. É um trabalho de Deus a vida inteira. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Mas uma coisa é certa. Ele está lhe transformando. Aqueles pecados que você cometia, vários deles você não comete mais. Aqueles erros que você fazia, vários deles você não faz mais. Aquelas dificuldades que você tinha de superar tentações, problemas e dificuldades, você vai ver que daqui a pouco isso não é mais assim. Isso não é mais desse jeito. Você consegue superar com bem mais facilidade. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Eu estou lhe dizendo que existe uma transitoriedade também espiritual, mas para transformar você em algo muito melhor
do que você é. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que trabalha em nós a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira. A transitoriedade incômoda mas ela é também altamente benéfica para todos nós. Portanto, que você possa sair daqui nesta manhã com a certeza, com a segurança de que Deus está trabalhando em você, está modificando você, está transformando você, para que você seja igualzinho o filho dele é. Não é assim que diz a Bíblia? Não diz que o nosso alvo é Jesus Cristo? Pois todo o trabalho de Deus, na minha vida, em tua vida, na vida de cada um de nós, é nos transformar na imagem de Cristo. Imagine aqui a sua fotografia e de repente, como naquele vídeo, o teu rosto vai se transformando no rosto de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.